Frédéric Bastiat, A Lei, uma obra sobre homens, leis e corrupção. O Estado é a grande ficção através da qual todos tentam viver às custas de todos. Frédéric Bastiat. Introdução. Ao confrontarmos qualquer produção, sobretudo as mais antigas, conhecer o contexto em que ela se insere é fundamental para uma compreensão mais refinada de suas ideias. Entender o momento histórico, geográfico e a personalidade do autor permite ao leitor maior proveito do tempo despendido em sua leitura. A Lei foi publicado no ano de 1850 na França e, posteriormente, na obra, Bastiat discute, entre outros temas, o que seria uma lei, sua função na relação entre dois ou mais indivíduos, suas aplicações e, por fim, como e por que as leis podem e eventualmente são corrompidas. Em 1789 se iniciou a Revolução Francesa e 2 anos antes da publicação da obra, em 1848, a Segunda República havia sido instaurada. Nesse mesmo ano, 1848, Marx publicara seu famoso Manifesto Comunista. Por conta da relativa proximidade temporal entre esses dois eventos e a publicação do livro, entende-se naturalmente que ideias socialistas já haviam se disseminado por toda a Europa, e por conta disso, Bastiat pôde emitir suas considerações sobre os efeitos dessas ideias nas sociedades que as adotassem. O autor que mais influenciou Bastiat foi o inglês John Locke, sobretudo com relação às suas ideias de direitos naturais do homem. Dentre tantas contribuições feitas por Bastiat, talvez a mais importante seja a antevisão do quão nocivo um governo ou Estado pode se tornar quando a individualidade é sobreposta e as vontades de um suposto coletivo são priorizadas. As leis passam a ser corrompidas por indivíduos, tais como governantes, que buscam um caminho mais fácil, não necessariamente moral, mascarado por um discurso de falsa filantropia e suporte aos mais fracos e necessitados da sociedade, para que assim possam atingir o sucesso e riqueza. Logo nos primeiros capítulos da obra, Bastiat descreve o que seria o homem e o que seriam as características de um homem. Segundo o autor, a existência humana está sustentada por 3 principais pilares, sendo eles individualidade, liberdade e propriedade. Um homem, por definição, é livre para fazer suas próprias escolhas, de acordo com o que achar ético. Tem suas próprias características mais fortes e mais fracas, as faculdades humanas, que diferenciam os homens. E, por fim, o homem tem suas propriedades, conquistadas fazendo uso de suas próprias faculdades, alterando a natureza para se adequar às suas necessidades. Em seguida, Bastiat combate a ideia de que os direitos naturais de John Locke só podem ser outorgados aos homens por meio da elaboração de legislação. Ele demonstra que os direitos precedem a criação de qualquer forma de convenção ou positivação, sendo a causa e o que possibilita a criação de normas, e não um derivado delas. Assim, é possível compreender a forma como Bastiat interpretava o mundo, através de uma perspectiva voltada aos indivíduos e não à coletividade que os comportaria e daria razões para existir. Muitos filósofos fizeram contribuições importantes para o discurso sobre a liberdade, mas a maior contribuição de Bastiat é que ele tirou o debate da academia e deixou as ideias sobre liberdade tão claras que mesmo os pouco estudados puderam entendê-las. A clareza é crucial para persuadir nosso interlocutor sobre a superioridade moral da liberdade pessoal. Como outros, Bastiat reconheceu que a grande ameaça à liberdade é o governo. Observe a clareza que ele emprega para nos ajudar a identificar e compreender atos governamentais maléficos, que chama de espólio legalizado. Bastiat diz: devemos examinar se a lei realiza, em benefício de um cidadão e em detrimento de outro, um ato que esse cidadão não poderia realizar por si mesmo sem ter cometido um crime. Com uma descrição precisa do espólio pelo governo, não podemos negar a conclusão de que a maioria das atividades governamentais são, no fundo, expoliações legitimadas ou, em linguagem atual, roubo legalizado. Bastiat explica o apelo por leis que restringem o intercâmbio pacífico e voluntário e punem o desejo de ser deixado em paz, dizendo que os socialistas querem brincar de Deus. Os socialistas consideram as pessoas como matéria-prima a ser formada em combinações sociais. Para ele, que considera a elite, a relação entre a humanidade e o legislador parece ser a mesma que a relação entre o barro e o oleiro. E para as pessoas que têm essa visão, Bastiat exibe a única raiva que encontram em A Lei, quando ele ataca os benfeitores e os aspirantes a governantes da humanidade. Ah, suas criaturas miseráveis! Vocês que pensam que são tão grandes,
Vocês que julgam a humanidade como sendo tão pequena. Vocês que querem reformar tudo. Por que vocês não se reformam? Essa tarefa seria o suficiente. Bastiat foi um otimista que achava que argumentos eloquentes em defesa da liberdade poderiam salvar o dia. Mas a história não está do seu lado. A história da humanidade é uma história de abuso e controle sistemático e arbitrário por parte da elite, agindo em particular através da igreja, mas principalmente através do governo. E o pior, com o apoio dos oprimidos. Com o passar dos anos e a evolução dos estados, as teses defendidas por Bastiat ficaram mais explícitas do que quando foram originalmente publicadas. Que este panfleto sirva de alerta para os perigos de um estado grande e forte. Encerro a introdução com a última frase de Bastiat. Vamos terminar onde deveríamos ter começado, vamos empurrar os sistemas para trás, vamos finalmente colocar a liberdade à prova. Liberdade, que é um ato de fé em Deus e em sua obra. Sobre o autor. Escritor, economista e legislador francês, Claude Frédéric Bastiat nasceu em 19 de junho de 1801 em Bayonne. O pai, comerciante proeminente na pequena cidade, mudou-se com a família para um lugarejo mais ao norte quando a mãe de Frédéric faleceu, em 1808. O próprio pai morreu em 1810, pelo que o jovem Frédéric foi entregue aos cuidados de uma tia. Iniciando leituras de economia política, descobrindo autores como John Locke, Adam Smith e Jean-Baptiste Say, começou a pensar em retomar os seus estudos universitários, projeto que não se revelou possível porque o seu avô o chamou para junto de si na propriedade familiar. Falecendo no ano seguinte, deixou a Bastiat os seus bens e fortuna. Publicou o seu primeiro artigo em abril de 1834, uma petição solicitando a abolição de impostos sobre os produtos agrícolas. 10 anos mais tarde, enviou um artigo com o mesmo tema ao periódico econômico mais prestigiado da França, o Journal des Économistes, que o publicou, tornando-o assim o mais persuasivo argumento do liberalismo econômico da Europa da época. Ganhando fama internacional, Bastiat associou-se ao inglês Richard Cobden, um dos maiores críticos do protecionismo de seu país e presidente da Liga instituída nas Ilhas Britânicas contra a manutenção da lei de taxação do milho. Inspirado por Cobden, decidiu formar uma associação semelhante, e de seu esforço surgiu a Associação Francesa de Comércio Livre, que viria a desempenhar, 10 anos após sua morte, um papel fundamental na abolição da maior parte dos entraves ao comércio. Passou a editar um jornal da associação, o Le Libre Échange, no qual foi propagando suas ideias, que acabou reunindo no volume Sophismes économiques, obra imediatamente traduzida para as principais línguas europeias. Sua obra seguinte, Harmonies économiques, procurava contrariar a obra recém-publicada de Karl Marx, O Capital, afirmando que a função principal do Estado deveria ser zelar pela segurança dos cidadãos. Bastiat contribuiu grandemente para a formação da teoria do valor subjetivo e para o desenvolvimento da chamada teoria do capital dos economistas austríacos, ambas dependentes da noção de que o Estado não produz riqueza, retirando, portanto, os meios indispensáveis ao seu funcionamento de quem realmente a produz. Em 1848, foi eleito para a Assembleia Constituinte e depois para a Assembleia Legislativa. Bastiat foi vítima de uma tuberculose, que foi provavelmente contraída em uma de suas viagens na França, em que promovia seus pensamentos. Bastiat morreu em Roma em 24 de dezembro de 1850.